Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. E esse é um episódio especial porque é a continuação do episódio da semana passada. É a parte 2 com o professor Fernando. Então, continue aí e bora pra lida. Entrando nisso até, Matheus, acho que dá pra gente entrar num pouquinho mais técnico e eu acho que... Eu queria perguntar se tem algumas áreas boas ou tudo tá ruim lá, tem umas áreas de solo... Não, o clima, eu te falar o seguinte, eu vou falar do clima hoje, tem aquela notícia, o Brasil vai perder um monte de soja, e só mandam os vídeos da lavoura lascada, né? Uhum. Eu tenho uma ideia assim, se olhar o Mato Grosso, em geral, o que houve muita perda foi a região algodoeira que planta soja precoce no cedo, entendeu? Eu tenho clientes meus que matou 1.000 hectares, 1.500 hectares lá e colheu 10 sacos por hectare, entendeu não? E teve lote assim que choveu uma partezinha do lote lá, vai colher 60 numa ponta e 10 da outra, pancadinha de chuva. Mas as lavouras agora mais no tarde, eu tenho cliente meu colhendo 80 sacos já, entendeu? Já solo estruturado, bem nutrido, bom, colhendo isso. Mas tem no outro lado, o vizinho do lado está colhendo 30. Então esse ano também tu vai ver muita variabilidade nas propriedades e muita variabilidade de produtor para produtor. Certo. Entendeu? Produtor para produtor. Quem fez o manejo, quem não fez. É manejo. Só que no Mato Grosso nós temos um detalhe que você não tem aqui. Aqui você tem uma cultura por ano. Graças exceto que o pivô não tem. Lá nós temos soja precoce, 90 dias com algodão do cedo. Nós temos soja mais precoce, um pouco mais, com milho e safrinha. Nós temos lá, esse ano nós temos planta de cobertura e algodão, porque o algodão vale muito mais dinheiro hoje. Então, eu tenho cliente mesmo que me diz, foi embora, vou plantar algodão. Claro, no ano passado tirou 70 sacos de lucro de soja no algodão, por hectare. Pegar o valor do soja, o que sobrou no algodão, dos 70 sacos. Perfeito. Entendeu? Então, nós temos uma variedade. Então, eu acho, na minha visão, que nós vamos ter uma perda de produtividade, depende um pouco ainda do clima lá, porque esse dia deu uma paradinha de chuva lá e a ferrugem e tal que está pegando. Eu acho que nós vamos ter, na média, de 15% a 20% de perda de produtividade. Certo. Não é aquele... entendeu? 50%. Não vejo isso, entendeu? Tá. Entendeu? Eu não vejo isso de modo pensar, não. Eu acho que agora entrando no assunto, né? Porque eu acho que o tema que é as consequências de uma má nutrição ou de uma nutrição desequilibrada, eu acho que uma das coisas é o clima que aflora a mais ainda onde está desequilibrado, né? E depois a gente entra em outros tópicos. Professor, então acho que é isso, assim, acho que agora vem um comentário que dá para a gente entrar tecnicamente, falar tudo que a gente falou lá de genética, né? A parte a gente fala hoje de muitos problemas que a gente fala de até fitossanitários que a nutrição resolveria, não sei se tudo, né? Mas acho que boa parte, porque a gente brinca, né? É melhor comprar no mercado, gastar no mercado que na farmácia. E eu acho que isso, professor, assim, é uma coisa assim, é um desejo, é um sonho da gente que as pessoas... Não é desmerecer a química, o fungicida, o inseticida, não é isso. Mas geralmente a nutrição e a fisiologia vegetal é que faz exponencializar a genética. Sim. Né? Porque é aquela história, você tem genética para 200 sacos, você tem que nutrir 200 sacos. Né? Então, não dá para colher 150 com nutrição de 70. O clima influencia? Sim, mas eu tenho e daí eu gostaria muito da sua opinião, que é o que a gente fala, né? O clima, claro que nesse ano vai colher um pouco menos, mas não colher... Assim, cara, ficou 60 dias lá com 50 milímetros, não tem Cristo que resolva. Mas vamos pensar na média, numa coisa normal, né, que é o Brasil. Poxa vida, o cara sempre tá botando culpa na altitude, tem diferença? Tem, mas não para colher mal. Né, professor? E eu acho que a nutrição aí, e eu gostei muito, que eu sei que você ensina muita gente nisso, né, que hoje, eu acho que dá para nós começar por aquela parte do metabolismo primário, da evolução genética, onde foi pelo lado do metabolismo primário, o secundário ficou, e daí entra o micronutriente, né, e tal, professor. Então eu gostaria que, pode ficar à vontade, assim, de realmente as pessoas entender o que é uma genética mudou, o que é um metabolismo primário, por que aí o secundário justamente é os micronutrientes, que não é água de batata. E eu gosto de uma frase que eu coloco em todas as minhas palestras, né, que foi lá, que é aquela história, a gente tem que gastar a grama de
de micro, diminuir talvez um pouquinho de macro e colher tonelada de produtividade. Foi uma palestra que eu falei no meu curso. E eu uso lá, professor, mas tá lá o número bem grandão lá, que eu tive, isso aqui eu aprendi com o professor Fernando Perchosa. Uma coisa interessante. Né? Isso é importante pro pessoal. Nós vamos fazer eu como sou mais antigo, sou velho, né? Então, vamos fazer uma evolução do soja. Certo. Quando eu era jovem lá, comecei a conhecer soja, as variedades de soja que nós tínhamos eram tudo americana, não era genética brasileira. Nós tinha a Bragto, lembro que plantou, nós tinha a Ardi, nós tinha a Ut, nós tinha a última tardia era uma Kobe, né, que nós tinha. Então nós tinha inúmeras variedades estrangeiras que vieram dos Estados Unidos e adaptaram para nós. Depois começou a vir Instituto Agronômico de Campinas, né, IAC, depois veio os AS, né, e veio depois os BR, entendeu? Veio as variedades, né? IS4, IS5, BR4, BR1, veio todas as variedades. Depois veio as variedades FT, né? Pois as Abiara da vida. Abiara, Jatobá e assim por dentro, FT Estrela. E aqui no Mato Grosso, FT Cristalina, que foi a primeira variedade que tinha. Então, nós saímos de uma genética americana, adaptada, e fomos produzindo mais. Cara, eu me lembro, você acompanhou, cara, o produtor aqui de Cruz Alta colheu 50 de média. 50 de média. De Borto, né? 50 de média. Aí o outro colheu isso. Aí nós tivemos aquela mudança que acabou com o nosso setor de pesquisa, foi aquela interferência que houve no nosso setor de pesquisa das transgênicas. Que, por política, não deixavam nós produzir as variedades. E aí aconteceu o quê? Caico, né? E variedade argentina. Isso fez com que os argentinos melhorassem a genética deles disso, e nós agora corremos atrás. Então tomou conta todas as empresas argentinas de genética. E isso é 10 anos na nossa frente de pesquisa. Claro, 10 anos de pesquisa. Então nós vamos correr agora, a Embrapa não tem materiais que não correu na pesquisa, não temos nenhum órgão de pesquisa que tem. Até mesmo o Teresawa, que vendeu para Monsanto lá 10 anos, também ficou a reboque disso. Temos que entender isso. Tem variedade, maçã, variedade. Qual é as variedades que nós temos top? Tudo genética argentina. Né? E aí a genética argentina é tão boa que ele tem uma empresa e coloca 4, 5 marcas do mesmo material. Aqui é Neugen, aqui é... entendeu? Aqui é Brasmac, aqui lá... Tudo a mesma coisa. Esse aqui mudar para Brasmac com esse número, esse aqui mudar para Neugen. Cara, a genética tá assim. Agora, uma coisa interessante. Essa evolução que os melhoristas estão fazendo e trazendo materiais, que nós colhemos mais 100 sacos, vão chegar, colher muito mais. Mas isso fez com que, na genética, o pessoal entender o que é genética. Como é que funciona uma genética? Tudo o que uma planta faz está no DNA, núcleo. Imagina um novelo de lã, de cromossomo. Na genética, todos aqueles cromossomos que estão externamente do núcleo, na carioteca, são os mais ativos, entendeu ou não? Então, aqueles cromossomos que estão ali, eles são mais ativos, porque daí ele tem contato de fazer cópia e fazer isso. Então, aquele material genético que é usual, ele fica exposto e é mais produzido. Aqueles não usuais vão ficando internamente, dentro do processo, oclusos ali, pouco ativos. Tipo dormentes, assim. Mais escondido, dormentes ali. Então, quando nós vamos produzindo geneticamente, produzindo mais, nós vamos produzindo fatores produtivos mais, e aqueles genes que nós tínhamos de resistência, de exposição, estão ficando cada vez mais internos. E não é só isso. Aí o cara chega assim, eu tenho muito invasor. Vou lá e pego uma plantinha, corto o genético e põe lá e cria um soja transgênico contra o RR. Foi uma maravilha. Nossa, a primeira vez que eu peguei e botei um soja transgênico, botei glifosato, eu li assim, não podia mais dizer Sencor, Scepter, entendeu? Esses herbicidas, tudo mais. Lá no sul era pior, que não chovia, ou torrava o soja, né? Lembra, né? Torrava o soja lá com pivot, né? Aí a gente nem podia usar na nossa região muito lá, cobra e classic, que era uma fiteira desgraçada que tinha lá. Eu aplica e não vai olhar a lavoura, né? Quando veio o transgênio, botava a lavoura e fazia aquela lavoura limpa, nossa senhora. Aí nós começamos a ver que a genética trazia benefício, mas trazia também problemas. Aí começou o Yellow Flash, a beirada, onde parava a barra. Porque a evolução genética ela tem que tirar de um canto para pôr no outro. Não tem como aumentar os genes, né? Tem que tirar um para pôr outro. Claro, é substituição.
Não é substituição. Tira uma parte ali, para botar outra. Aí tira esse braço para outro braço diferente. Não existe... Não, daqui a pouco o cromossomo não vai ter tamanho na célula para caber ele aumentando tanto. Então você faz isso aí. Agora uma coisa é o seguinte. Então essa genética fez. Agora, se nós começarmos a produzir mais, ele vai comer mais. E vai ter que comer melhor, não é só isso. Cara, eu me lembro que os primeiros sojas plantavam no sul, lá no meio do milho, Santa Rosa, a variedade Santa Rosa, a primeira variedade brasileira de Santa Rosa era plantado soja, o milho, depois plantava soja no meio do milho. Sabe quando colhia o Santa Rosa? Quando dava os primeiros frios, porque matava de geada, o cara cortava lá e colhia. Entendeu? Então não tinha um ciclo de 150 dias, 140 dias. Entendeu? Então nós fomos... Até na tua época lá, tu lembra ali, Leandro, que nós lá no sul tinha o nosso soja era 130, 125, 130 dias, lembra, né? Um cubo era 140 dias lá. 135, 140 dias, pode somar. Sim. Entendeu? Nós fomos reduzindo esse processo de coisa. Então a genética veio a rebote. Aí acontece o seguinte, o que nós fazíamos? Lá no sul, vou dar um exemplo. Soja e milho, soja de trigo. Eu me lembro que o pastor fazia o seguinte, ia financiar o banco para comprar bastante adubo no trigo, botava bastante adubo no trigo e não botava no soja, né? Porque daí o custo vinha no trigo, sabe também disso aí que fazia isso? Ou plantava soja, plantava lá na região também, na Passo Fundo, Cruz Alta, plantava soja, tacava uma veia, fazia gado da fronteira, né? E fazia aquele negócio. Não era assim? Porque milho era pau na certa nessa região, né? Lembra? Né? Não dava milho. Não dava milho, aí veio só, então não tinha quase milho, tinha milho de safra Santa Catarina, Paraná, ali não tinha milho. Só subia milho quando tinha o troca-troca, quando dava ruim só, e subia o milho. Então foi adubando melhor. Aí nós tivemos um advento, que eu me lembro bem, que eu participei, que eram metas da Embrapa, né, que era Monsanto, Embrapa, Trevo, Agroceres e Semeato. Eu participei disso, dei muita palestra no Rio Grande do Sul para esse processo, para começar a fazer plantio direto. E aí eu me lembro, quando fez plano, já o produtor, no 50% já plantava plantio direto no estado. Já tinha plantio mal feito era. Aí veio aquelas primeiros plantios direto que eu fiz lá, e aí tu via a nutrição, a gente plantava gramoxone e gramoxil sequencial fazendo, aí começou a adubar. E começou daí a descobrir adubação diferente. Não era mais convencional. E aí, nessa época que a gente começou a ver que nós tínhamos que ter adubação melhor. E aí começou nós ter... Tu sabe que ano começou a surgir os primeiros micronutrientes em soja, né? Rapaz, eu lembro do molibdênio, do cobalto. Cofermol. Lá em 93, 94. Cofermol. Primeiro que veio. Cofermol. Primeiro nutriente. Até Embrapa não realizava, depois mais tarde. Então ali começou o negocinho de usar, entendeu? Começou a usar. Então aí nós começamos a ver. E eu naquela época comecei a estudar, eu comecei a notar que o primeiro nutriente que eu tinha que trabalhar na época não era cofermol, era boro. E quantos palestras viu falar? Eu era chamado, até por pouco tempo, é o Fernando Boro, né? Porque eu via necessidade disso aí. Então toda essa necessidade de usar. Então tu colocou uma coisa interessante, sim. Hoje nós temos que pensar realmente em moderar o nosso uso de macro, diminuir muitas vezes, né? De quilos, diminuir, adicionar os micros, para nós colher mais, colher tonelada. Essa é a regra que tem. Agora, hoje eu vou dar uma palestra, eu vou falar de um elemento que eu acho que, por ele não ser essencial, ele não é colocado, que é o silício. Entendeu? O silício. Por quê? Eu já em uva, no Peru, eu já uso silício lá como dados de análise. Nós não temos padrões. Vamos ter que ter selênio, vamos ter que ter níquel de padrão. Entendeu? Vamos ter que ter esses padrões. Ô, professor, e você falou do boro, pensando na fisiologia da planta. Sim. Por isso que ele é o primeiro que você começou a trabalhar mais forte, é isso? Por quê? Porque é o seguinte, eu vou dar na palestra, eu vou dar uma situação. A evolução das plantas e de Deus que fez isso, ele foi muito prático. O elemento boro é um elemento que ele é um metalóide, ele não é metal e não metal, ele é um meio termo, ele é um meio, né, não é masculino, ele fica ali no meio termo, meio frutinho. Só que no solo
no solo em meio ácido, ele não dissocia, ele fica um carga zero. Então ele tem um problema sério de que qualquer volume de chuva maior ele é perdido. Aonde ele não perde? Na matéria orgânica, então palhado, onde se tem lá, coisa e tal, ou ele fica absorvido. Mas daí ele não é fonte, ele é não dreno. É fonte, é dreno. Então, esse é o primeiro aspecto de não entender. Agora, na planta, o que ele faz? É fisiológico. Tudo o que nós temos de genética tem que ser expressado. A cor do olho, o formato, tudo nosso é tudo genético, né? A gente perdeu a metade do pai e metade da mãe. E é um erro a gente dizer que a genética nossa, metade do pai e metade da mãe. Não é. Nós temos mais genética da mãe que do pai. Por quê? A genética da nossa mitocôndria é toda da mãe. É da mãe. Entendeu? É da mãe. Então, nós temos lá. Então, toda essa tem que se expressa. Então, tem que estar aqui e executar. Como é a transgenia, tem que estar aqui, tem que executar. Agora, para você executar isso, você tem que fazer uma replicação. Entendeu? Essa explicação é boa, vale a pena prestar atenção. A replicação. Então, tá aí lá. É uma fita dupla. Porque, que pareça, é 2 parzinhos que fazem tudo nós. Então, a adenina, guanina, base púrica, citosina e timina, base pirimide. Então, pegar um trilho de trem, né, e os dormentes é os 2 parzinhos. Entendeu? Então, isso, cara, se soubesse qual é o tamanho disso, é enorme. Entendeu? É um tamanho imenso disso aí. Agora, como é que a planta é feita? Ela tem uma enzima chamada quinase que ela abre essa fita. E tem um nutriente importante aí, né? Abre a fita aí, né? Abre a fita. E aí vai fazer uma cópia de uma só de um lado. Sim. Por que existe os 2 lados? É para dar segurança de manter o material genético, entendeu? É uma trava. Se sair um, não pode entrar outro. Então, para não trocar, senão ia dar... Isso acontece de vez em quando, que a trocância genética chama-se crossing over, que é uma mudança que é a quebra desse processo. Então, a evolução, talvez, um crossing over positivo vai fazer uma evolução, um crossing over negativo vai acabar com o indivíduo. Então, ali, tu tem que fazer a cópia. Só que, para diferenciar o que é DNA e RNA, entendeu? Ele pega e usa uma base pirimídica. Ele tira timina e coloca uracil. Entendeu? Não? Então, tudo onde era para ser timina vai uracil. Então, quando o pessoal proteico acha uracil, é RNA. Quando acha timina, é DNA. Entendi. Entendeu? É DNA. Agora, para mim fazer esses elementos, se tu pegar a timina e uracil, tu vai ver que eles são praticamente iguais. É só perninha diferente lá, um H diferente. Então, quando tu vai fazer uma uracil, a rota da cinta uracil tem que ter boro, senão não fabrica. Não fabrica. Então é o seguinte, eu vou fazer uma cópia, falta uracil, eu não consigo copiar o que está escrito no DNA. Por isso que é o primeiro elemento. Entendeu? Ele não precisa copiar. Não faça a cópia. O que diz, não tem boro. Não, eu vou diminuindo a quantidade de boro, eu vou diminuindo os processos de cópias. A quantidade de cópias. Entendeu? Onde que é produzida as bases genéticas na célula ali? Dentro. A base genética é produzida dentro de algumas coisas. Se tu pegar assim o cloroplasto, entendeu? O cloroplasto é produzido mais, algumas coisas é produzido também em casado, entendeu? Porque é o seguinte, você não sabe como é que é a evolução das plantas, eu entender bem assim. Todas as plantas, ele é um ser triplo e nós somos um ser duplo. Vou explicar por quê. No mar, quando surgiu, no período pré-cambriano, surgiu os seres no mar. Há 180 milhões de anos atrás começou a surgir. Então surgiu os seres no mar. Então tinha lá uns seres que foram evoluindo. Tinha essa bactéria que o núcleo era disperso, né? Não era procariótico, né? Não era eucariótico, estava disperso. Aí eles comiam como outro ser. Chegavam lá e fagocitavam, subiam ali. Então lá no mar tinha uma bactéria que era decompositora. Era uma mitocôndria ambulante. Então, esse ser aqui chegou lá, incorporou ele e não comeu ele. Se associou. Tu vai gerar energia para mim. Tipo, energia para mim, eu te dou alimento que eu como, nutriente. Aí, lá pelas tantas, essa mesma bactéria aqui, ó, pegou, foi lá e fagocitou uma bactéria fotossintetizante. Uma cianobactéria. Então, e fez um ser triplo, que é núcleo, mitocôndria e cloroplasto. Isso virou vegetal. Sem o cloroplasto virou os animais. Entendi. Entendeu? Não tem os animais. Então, nós somos um ser duplo. Nós temos um núcleo e uma mitocôndria. O vegetal tem um núcleo e uma mitocôndria.
Porque você tem DNA do núcleo, tem DNA mitocondrial e tem DNA cloroplástico. Agora, quem assegura a mitocôndria e o cloroplasto é o DNA do núcleo. Vai para cá, não vai, ele fica tutorando ele, então é dando a tuturação. E nós também é assim. Então, nós seres humanos, toda a nossa fisiologia de gasto energético veio da mãe, nunca do pai. Entendi. Entendeu, mãe? Professor, e assim, eu não sei, eu acho que o pessoal entender isso, eu tento explicar muito para eles, assim, ó, porque hoje nessa evolução genética, então, das nossas cultivar que nós estamos falando, porque é aquela história, antigamente nós tínhamos plantas que produziam 50 sacos e não usavam fungicida, né? Vamos dizer assim, porque ela tinha um metabolismo todo de resistência, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante as pessoas entender, e daí vem a história do micronutriente, né? Sim. Que eu acho. Então, tipo, pra planta ter um azeus lá de 300 sacos por hectare, teve que sair de algum canto essa rota. Claro. E saiu, e essa história do metabolismo primário, e metabolismo secundário, e daí, para o pessoal entender a importância do micronutriente, né? Isso eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Uma coisa interessante é o seguinte, ó. Quando eu seleciono uma planta, eu seleciono a genética, mas a rota também. O que é isso? Lá no genética que você tem lá, cortou o material, tá lá mais externo lá, né? Tá lá o cromossomo mais externo, produtividade. Aquele material genético que tá mais interno, ele tá ocluso, entendeu? Tá ocluso. E ele pode ser incitar ele, entendeu? A fazer isso. Isso é outra maneira que eu tenho que fazer, não pode elicitar. Agora, o que eu faço aí? Quando eu peguei um soja lá, que eu tinha 50 sacos e tenho variedades hoje de 100 sacas, eu peguei toda a base genética de metabolismo primário e fui colocando mais. E o que foi ficando menos? O secundário. Que é justamente a defesa. A defesa. Então lá eu tenho metabolismo de defesa contra a praga, contra a doença e contra os eventos ambientais. Então, quanto mais a variedade evoluiu de potencial produtivo, perdeu a coisa. Ou isso ou aquilo. Como ela também, aqui, ó, você vai produzir mais naquele material genético, ela vai precisar o quê? Mais nitrogênio, vai precisar mais fósforo, vai precisar mais potássio para fazer esse processo, vai precisar mais cálcio, vai precisar mais enxofre, vai precisar mais magnésio, vai precisar desses elementos. Mas ela precisa dos outros também. E esses outros são mais usados no metabolismo secundário, que estão oclusos. Então você tem que ser mais ativo e de maior quantidade e concentração. Para justamente ativar eles, né, ativar eles. Porque é um gasto energético para a planta. Vou dar um exemplo prático. Tu tem uma caminhonete ali fora, não tem, não? Caminhonetinha ali fora. Chega ali, tá ali formado, tem motor, tem lá. Primeira coisa que chega na caminhonete, tu tem que fazer ele funcionar. Tu tem que ter a chave. E quem é a chave é a transformação genética, o Gracil, né? O boro. Então, o boro. Entendeu? Quem liga é o boro. É o boro. Bom, agora tu começou a andar, tá? Com a potência. Peguei uma Dodge Ram, uma 6 cilindros, agora aí potenciona menor. Mas esse motor vai quentar mais, ele tem que refrigerar melhor. Não é uma estradinha, não é uma coisa. O sistema de refrigeração é maior. Então, as enzimas que tem que fazer refrigeração tem que estar mais ativas e melhor preparadas. Melhor preparada. Senão o motor vai fundir, vai queimar, vai oxidar, dar um estresse oxidativo, vai oxidar a planta. Entendeu? Vai oxidar a planta. A partir dos elicitores, né, para você trazer esse núcleo, esses genes que está mais ocluso, a gente ouviu falar bastante dos extratos de algas. Eu vou explicar por quê agora. Realmente funciona isso. Não, vocês vão entender por quê agora. Nós evoluímos as plantas, né? Então, primeiro os organismos foram no mar lá, então começou a surgir os animais vegetais. Primeiro os micro-organismos saíram do mar e foram povoar o solo. Se alimentar da umidade do solo. Então saiu aqueles micro-organismos lá. Mas a primeira evolução de espécie vegetal foi no mar, as algas. Então, primeiros seres vegetais. E essas algas foram migrando para a terra, onde já existia micro-organismo, e criaram as plantas. Então, toda a base genética primária das plantas vieram das algas. E elas estão oclusas lá no material genético, estão lá dentro. Estão lá dentro. Como é que acontece o seguinte? A planta enfrenta um estresse que ela não está acostumada, ela vai lá no DNA e começa a olhar. O que eu faço nessa situação? Eu vou olhar. Opa, está escrito aqui. Fabrica isso.
Claro, quanto mais genética tem produtiva, mais no fundo está o livro, demora mais, então demora mais tempo para reagir, porque está lá na última folhinha lá do negócio. Não está nas primeiras como eu estava antes. Entendeu? Então é expresso. E aí que tu faz o seguinte. Vou te dar um exemplo das algas. Eu vou te falar de algumas algas. Eu já formulei vários produtos no mercado, eu vou explicar como é que funciona o negócio. Eu consegui as algas, eu estudei as algas, características. Tu tem que estudar a característica da alga. Tem uma alga muito usada no mundo chamada Scophila nodosa. Onde essa alga é produzida? Ela está entre a França e o Canadá, que é a região de água muito salgada, fria salgada. E lembra que antigamente fazia o picolosê, os caras botavam sal no negócio de fazer picolé ali, o sorvete, né? Aquelas máquinas giravam antigamente, né? Fazia o sorvete era assim, botava água salgada para não congelar. Então ela sofre muita tensão de sal. E o que o sódio faz? O sódio faz a mesma coisa que seca, tira a água. Então, como é que faz isso aqui? É interessante, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um vacúolo, onde você guarda os sais. E aqui é onde está o DNA, nesse lugar aqui. Tem água aqui também. Então, quando começa a entrar sal na planta, a planta começa a jogar aqui, né? Entendeu? E ele começa a fazer força e tirar água daqui, entendeu? Tirar água para cá. Então, vai murchar o quê? Vai tirar água do núcleo e das organelas. E aí, frita o processo. Então, tem que manter isso mais vivo. O que a planta faz? Ela vai no DNA e olha assim, ó, quando tem o seco, produz o quê? Vou conduzir osmorregulador. Então lá tem uma lista de osmorreguladores. Então ela diz assim, ó, produz os mais comuns, um aminoácido e uma monoquartenase, chama prolina e glicina betaína. Ela pode usar ainda sorbitol, manitol, mas esses são os mais produzidos em volume, entendeu? Em mais volume. Então ela começa a produzir aqui. Agora, se ela for uma variedade que eu selecionei para produtividade, ela tem menos folhas escritas para fazer isso. Então ela produz menos prolina e glicina betaína e sofre mais o estresse, porque ela não tem produção disso. O que eu faço com uma alga? Lá no mar, uma alga está constantemente com essa pressão, então ela está produzindo glicina betaína e prolina o tempo inteiro, um volume altíssimo. Inclusive, a Scophila nodosa faz uma batatinha de produção. Tipo um calo ali, produzir esse elemento. Então ele tem o quê? Tu vai lá, pega essa alga, tira um extrato e joga na planta, vem a mensagem pronta, produz isso. Então você já prepara, opa, para um pouquinho, não precisa olhar minha genética, eu vou fazer, entendeu? Eu estou modulando o que eu selecionei de uma forma de complementar aquilo. Antigamente não tinha aqui no livro, hoje a gente fala ok Google, então rapidinho, né? Rapidinho ali. Então ele licita. Agora é o seguinte, dê um exemplo. Agora, nós temos estresse não só de seca, nós temos estresse por alta temperatura, nós temos estresse por luminosidade. Esse ano no Mato Grosso nós tivemos um fato de chuva, vocês também, mas fica muito tempo de luz. Ah, mas a luz é bom. Não, meu filho, a luz no excesso não é bom, não. Ele é um fotodecompositor, ele sobrecarrega o fotossistema 2 e sistema 1 e vai detonando a plastoquinona e a plastosanina, entendeu? Então tu tem que ter protetor de carotenoides. Então o que tu faz assim? Aí tu pega uma alga no centro que tu tem do planeta, muito calor. Tem uma alga que se produz nas Filipinas, ali, no muito calor, e aqui no Brasil, chama-se Capa ficus alveraensis. É uma alga que ela põe licitores para proteção de temperatura. O que ele produz? Anota aí. Produz HSP. High temperatura, né? Protetores de alta temperatura. HSP 70, isso chama o termo seguinte. O termo comum diz chaperonas. Quando tu vai no solão calor, tu põe o quê? O chapéu. Não é verdade? Com chapéu. Então essas algas induzem a planta a produzir isso. Se eu tenho estresse por seca e calor, eu tenho que botar uma alga que licita a planta a fazer calor, diminuir o calor e diminuir também a seca. Agora, se tem muita luz, tem algas flutuantes que ficam numa região do mundo que tem um período do ano que é muito amplitude de luminosidade. Austrália. Na Austrália eu estive lá uma vez, cara, às 3 da manhã clareava e às 9 da noite estava claro ainda. Então imagina essa alga fica período 18 horas com luz. Então ela tem que produzir fotoprotetores, carotenoide protetor. Então, se eu tenho uma situação que eu tenho seca, falta de água, se eu tenho temperatura alta e tenho coisa, eu tenho que fazer um blend com essas 3 águas para tirar. Entendi. Entendeu? Não? Essa é a formação do blend.
mas eu quero só seca. Mas esqueceu que tem temperatura? Claro, se eu tiver uma seca no inverno, no sul, lá que não tem luminosidade alta, eu poderia usar mascofila. Entendeu? Então, eu tenho essa... Então, a alga, o que é elicitor? E a planta tem uma memória para isso também? Se aplicou uma vez, ela consegue... Eu vou te explicar uma coisa interessante. O seguinte. Plantei soja lá. Plantei a soja. Tá desse tamanho assim. Chega para uma criança e diz: olha, o lobo mau vai entrar nessa porta. Pode saber que toda vez a criança vai olhar, você que tem o lobo mau, amanhã ela vai olhar tem o lobo mau. Então ela fica predisposta a isso. Em alerta. Então quando você joga esses elementos numa fase inicial, você deixa preparada a planta mais tempo. Talvez lá no final do ciclo ela esqueça do lobo mau, mas ela fica mais preparada, entendeu? Mais preparada. Talvez uma estratégia, então, assim, de tempos em tempos, avisar do lobo mau, professor. Claro. Aí tu pode fazer de duas maneiras. Agora eu vou explicar uma estratégia que eu aprendi. Anota isso, é interessante. Se eu tenho uma condição que a seca é esporádica, pode sair a coisa, eu vou aplicando doses deles repetidas. Pode ser pouco de novo. Agora, esse ano, que nós sabíamos que ia faltar chuva, V4, paulada de feio, para não esquecer. Ela ia encarando, entendeu? Então... Quando tem um estresse que a gente sabe que vai acontecer. Agora eu vou dar um exemplo para você. Soja talvez, né? Algodão. Algodão eu sei que vai acontecer. Então eu dou paulada nele, entendeu? Sim. Lá, sempre. Entendeu? Não, perfeito. Entendeu? Eu dou uma paulada sempre. Entendeu? Mas sempre no momento que ele não está em estresse, né? Antes do estresse. O que nos gera estresse? Vou te dar um exemplo agora, claro. Estresse a gente tem lá, não, mas meu estresse é seca, é calor... É muita luz. Cara, nós geramos estresse. Aí tu vai, olha lá, tem um percevejinho na lavoura, eu vou vincar um inseticidazinho lá. Matei o percevejo. E o soja, porra, tu me colocou essa coisa em mim e intoxicou. É um inseto exógeno. A planta tem que decompor isso. E há gasto energético para isso. Mesma coisa para fungicida, inseticida, herbicida. Qualquer coisa tu põe a mais. O próprio micro também ela errada, de uma forma errada ou de uma formulação errada, tu pode gerar isso. Sim. Os inertes, né? Exatamente. Então você pode gerar. Então tu faz o seguinte. Eu, primeira vez que usei alga, eu nem fui para usar contra o estresse ambiental, foi para estresse químico. E o primeiro que eu usei é contra glifosato. Comecei a usar. Eu fui procurar atrás de um produto que eu diminuía meu estresse do glifosato. Eu tive uma ideia que, professor, que esse ano a gente teve muito problema com o próteo, principalmente um pouco mais tarde, né? Acho que a junção dele com extratos de algas vai ajudar bastante. Matheus, eu acho que só para comentar a vida da gente, eu nunca tive fito de proteocanazol, de nada. Porque sempre a tal da nutrição junto, professor. A fisiologia. E agora acho que eu quero encaixar aqui, Matheus, além disso, acho... Porque é aquela história da nutrifisiologia. Nós estamos falando de fisiologia, né, professor? Sim. Tá, mas aí tem uma parte disso. Então a fisiologia está induzindo as coisas, né? Sinalizando. Agora, para funcionar as coisas, tem que ter a nutrição. Aí é o seguinte, eu já formulei vários produtos de empresa. Inclusive tem no mercado, que você não saiba aí, que eu tem uns que eu ganho roda, tem uns que eu era burro e dava fora, né? Então é o seguinte, ó. Isso é importante vocês ter uma unidadezinha aqui de pesquisa. Sim, nós estamos montando esse ano. Senhor. Pesquisa. E aí eu quero fazer uma parceria com vocês. Com certeza. Bem agora, entendeu? Olha o que é a unidade de pesquisa assim. Como é que eu descobri? A primeira vez que eu descobri essa ação foi em frutífera. Tá? Então tu tem pragas que são muito violentas para a planta. Então, por exemplo, ácaro e maçã. Entendeu? Essas plantas que você... Imagina a maçã, tu quer aquela maçã bonita, né? Se tá tudo perdido. No limão, muito ácaro. Limão, nos citros. Então você botava acaricidas e os acaricidas geravam um dano. Mas eu queria o controle, mas não queria o dano. Então, o que você faz para você melhorar isso? Primeiro é você induzir a não ter isso e amenizar o problema. São duas coisas. Então, quando eu cheguei no algodão, não era algodoeiro, tinha algodão. Puta, mas bota um produto chamado Malation. Que desgraça isso. Aí tu olhava... A cada 3 dias. Tu chegava na lavoura assim, se não sentia Malation, já estava cheio de bicudo. Já tinha cheiro de bicudo. Aí tu botava ramulária. O que tu põe para ramulária bom, que até hoje é bom? Mertim. Então, esses dois elementos te dão muita fito
na planta. Eles são muito bons no controle, mas dão muita fita. Um é ter contato, Mertinho, né? Ele entra na cera ali, ele compõe, mas o malation é mais... Então, o que acontece? O quê? A planta se sei. Agora, eu dizer uma coisa para vocês assim, como é que a planta funciona com fito? Tem que entender geneticamente. O que a planta veio sentindo na evolução dela? Ela nunca teve fito. Não é isso, não? Sim. Nunca teve fito na evolução dela. Então, tudo o que for fito, ela acha que é seca. Entenderam, pessoal? Ela acha que é restrição de água. Então, ela começa a se fechar, gastar menos água, entendeu? Ela começa a fazer isso, começa a esquentar, porque ela fecha na época errada. Então, ela ativa sistemas secundários. Isso é importante explicar pro pessoal. Sabe? Secundário. Muito importante isso aí. Secundário, entendeu? Opa! Cara, quando eu comecei a plantar soja no Rio Grande do Sul, nós não plantava fungicida. Era inseticida para lagarta. Aí vinha um pé de fedra, né, do sulfã, e o mato, que era o mais problemático. Nós era o herbicida, e lagarta era fácil, percevejo era fácil, não era assim, né? Aí quando nós começamos a colocar isso, começamos a produzir mais, começou a aparecer o quê? A planta ficar mais viu, começou a vir as doenças. As doenças. E nós botamos produto para doença. Então nós aumentamos a carga de fitos exógenos. Opa, hoje nós não temos mais inseticida, né, para matar. Não temos mais herbicida, nós temos mais o fungicida. Entendeu? E aí é o seguinte, nós temos que fazer essa planta desintoxicar mais. Por quê? Quando eu ponho qualquer agente externo, a planta, a tendência é se fechar, entendeu ou não? Transpira menos, come menos. É a água que vai... Sim. E agora, qual é o elemento, primeiro elemento que a planta come menos? Aprenda comigo. Dos nutrientes que você tem lá os negativos e positivos, cátion e ânions. Então, os cátions geralmente entram passivamente, né, como elemento, tem as canais de entrada, mas eles não geram força para entrar. Tu tem o plasmodesmo que entra lá, e lá tem o canal de potássio, exceto o potássio que pode botar mais lá, assim vai. E os elementos negativos, fósforo é bomba, né? DTP, fósforo vai botando para dentro, entendeu? Botando ali, vai colocando para dentro. Mas a planta, ela tem um canal que é de água, chamado aquaporina. Aquaporina. E essa aquaporina, ela entra diariamente água, né? Perdeu água. E por ali entram os elementos sem carga. Quais elementos sem carga que entram? Boro e silício. Os únicos dois elementos que entram passivamente sem carga é o ácido silicílico e o boro, entendeu ou não? Depois pode mandar a tela onde está mostrando isso aí. Então entram lá, entendeu ou não? Então, se eu fecho minha planta, eu limito drasticamente a minha entrada do boro, entendeu? E do silício, entendeu? Drasticamente. Entendeu ou não? Drasticamente. Por isso que eu tenho que ter, eu sempre digo, a minha regra, o boro, eu tenho que estar esperando a planta entrando agora. Então, o primeiro elemento vai te limitar são esses dois. Então, esse é um fator. Agora, os outros. Bom, se eu fecho a planta, eu esquento ela. Eu tenho que fechar. Aí a planta vai ativar. Opa, esquentei. Eu gero o quê? Espécies reativas de oxigênio. Por quê? Em primeiro lugar, porque a fotólise da água gera oxigênio. Entendeu? Quando quebra a água, 2 hidrogênio mais oxigênio, ele com energia. E veja bem, esse oxigênio com energia é largado para fora pelo estômago. Fechei, não está ali dentro. A planta faz ATP como? Ela pega esses 2 elétrons, né? Plastoquinona, fosfosistema 2, fosfosistema 1, e aí ele vai gerar ATP, mas aqueles 2 hidrogênios que não está ali dentro vai gerar o NDPH, vai gerar energia para o NDPH. Então é guardado no fósforo ali do ATP e no do hidrogênio. Sobe esse oxigênio. E ele não está empareado na carga, é isso que tem a carga. E aí ele vai gerando as espécies também de oxigênio. Hidroxila, entendeu? Vai gerar esse ativo. O oxigênio, naturalmente, ele não é ativo. Não está pegando fogo na Terra, não tem bombas de oxigênio, né? Não é ativo. Então vai correr. E a planta tem que fazer o quê? Pera um pouquinho, esse elemento vai me tragar. O que ele vai? Ele vai lá e queima a parede celular. Ele vai lá na camada lipídica e começa a queimar as paredes, as membranas. Esse é o dano. E aí começa a não vazar produto, não limitar a coisa. Então o que tem que fazer? Se eu estou fechando as minhas plantas mais cedo, porque nós estamos usando os exógenos, e aí o cara diz assim, uma grande dica é o seguinte, hoje nós estamos naquela saída de químico e entrando biológico, né? Não é isso?
50% do ganho biológico é que não dando estresse químico, entendeu? Não é por eles. Nós estamos usando menos químico, menos estresse, entendeu? Entendi. Então, grande parte do ganho não é nada a ver, é só menos estresse para a planta. Menos estresse para a planta. Então, o que acontece? Aí começa assim, opa, porque eu tenho mais oxigênio, eu tenho que ter mais essa enzima. Então, eu pego lá, produzir oxigênio lá dentro do cloroplasto. Superóxido de dismutase vai pegar esse oxigênio, vai unir com a água e fazer peróxido de hidrogênio. Entendeu, não? E aí ele tem que guardar isso. Guardar esse peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio vai Também, derreter a célula. também é reagente. Mas por que a peróxido de hidrogênio faz isso? Eu vou entender por quê. Mas por que não podia deixar oxigênio? Por quê? Vou entender o seguinte. Nós temos a melhor enzima que trabalha a planta, chama-se aqui rubisco. Ela tem afinidade pelo CO2 e afinidade por oxigênio. Mas não tem afinidade por peróxido de hidrogênio. Então, primeiro você inativar de oxigênio para CO2 é para deixar ativa a coisa, porque a água oxigenada não desativa a rubisco. Ou vai fazer fotorrespiração mais ainda. Claro, exatamente. Entendeu ou não? Entendeu? Então, ela fazer isso. Então, ele inibe o processo do oxigênio aí para deixar a rubisco fazer oxigenase. Tem mais tempo para fazer. É esse o processo. Agora, quando essa oxigenase aumenta, ele tem que fazer a inativação. Então, ele pega uma molécula chamada glutationa, gruda com a peroxidase e vai jogando isso para uma organela chamada perixossomo. Entendeu? Não? Então, além de você tirar o oxigênio, você vai fazer isso. E aí você vai. E aí que entram os micronutrientes. Para capturar dentro do cloroplasto e dentro do citoplasma, essa enzima usa cobre e zinco. Nas membranas que revolvem o cloroplasto, essa superoximetase usa ferro. Então, no cloroplasto usa o ferro. Tanto que é o seguinte, quando você tem muito oxigênio e sobresatura a superoximetase do cloroplasto, e esse oxigênio vai para a membrana, aumenta a atividade da superóxido de ferro. E sabe o que a planta faz? Manda para a raiz mais um elemento e puxa mais ferro. Então, o primeiro sintoma que tu vai ver de estresse, analisa a folha e vê se teu ferro está aumentando. Entendi. É assim que eu analiso. Quanto mais ferro, mais estresse. Claro, porque ela está sofrendo mais. Perfeito. Agora, quando ela faz isso também, ela tem que manter o grau de hidratação, né? O que a planta faz? Quem é o sinalizador da planta de hidratação? É cálcio. Então, a planta ela faz o seguinte, aqui tu tem o núcleo, tá? E aqui tu tem o vacúolo, tá vendo? Então, acontece o quê? Quando eu começo a ter isso, começa a jogar cálcio, tá, para dentro, só que ela tem que manter o cálcio no citoplasma no mesmo nível, porque é o sinalizador com a caldomulina. Ele começa a jogar esse maior volume de cálcio no vacúolo. Então, o segundo sintoma, primeiro sobe mais ferro, depois começa a subir cálcio. Isso é um curso de nutrifisiologia, nada de folha nutrifisiológica, entender como é, entendeu? Então, sintoma de estresse. Sintoma. Só que para isso o pessoal tem que estar analisando todo momento, né, professor? É o que fala o campeão de soja lá dos Estados Unidos, lá que colheu 200 e pouca soja, toda segunda-feira ele faz uma análise de folha. Ô, professor, você falou do peróxido de hidrogênio que vai para o peroxissoma. E aí eu lembro que eu aprendi com você lá no curso que vem a catalase ali depois. E ela só vem no outro dia quando abre o estômago, não é? Ou no mesmo dia quando abre de tarde. Perfeito. Tem outra maneira também que as duas trabalham, a catalase e a ascorbato-peroxidase. As duas fazem isso, entendeu? Só que a catalase é mais eficiente. Certo. Entendeu? Agora, de noite eu gero oxigênio, queima de açúcares. Certo. Aonde? Na mitocôndria. E aí a superoximetase trabalharam com manganês. De noite, a geração de energia da fotorrespiração noturna, né? Aquela queima que tem, gastando açúcar, né? Ciclo de Krebs, gastando. Liberando CO2. E está gerando oxigênio. Está consumindo, né? Não, ele está gerando. Tá. A fotossíntese, entendeu? Está gerando CO2, mas está gerando oxigênio também, ele quebra também. E aí o que acontece, Leandro? O que acontece? Tenho que sequestrar esse oxigênio também. Porque lá, quando tu gera açúcar, tu tem o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Tu quebra toda a participação. Tu não só quebra CO2. Sim. Entendeu? CO. Então, antes de fazer o CO2, tu gera O. E aí, dentro da mitocôndria, quem captura isso é
o oxigênio é a mitocôndria com manganês. Então, exemplo, você tem cliente em regiões mais quentes, eu preciso mais manganês quando é de noite. Então, a tua região, a região noturna, na tua região, à noite é mais quente, mais manganês. Por isso tem empresas que dizem, eu aplico lá no Sapezal o manganês foliar, não dá certo, mas eu aplico lá no Araguaia e dá resultado. Claro que ela precisa mais. Tu ser mais ventilador, não tem mais calor. E também o zinco na catalase. Claro, catalase também. Então, esse processo tu tem usa. Agora, já se sabe também que no citoplasma não tem só cobre, zinco, ferro, tem selênio e níquel. Tem também outros micronutrientes que você tem também. Estão descobrindo outras coisas. Estão descobrindo agora... Como é que é o nome daquele outro nutriente que me esqueci agora? Coisa no dente, como é que é? Flor. Não. Aquele para o metal do dente, como é que chama? Titânio. Titânio também já estou descobrindo a ação para redução, entendeu? Então eu vou fazer teste em uva dele já, tá vendo? Titânio também. Então tem muito nutriente que nem sabe que tem função, mas descobrir. Então olha aqui, ó. Então eu vou te dar um exemplo lá. Eu botei calcário. Eu fiz supercalagem. Beleza. Aprofundei meu sistema radicular. Beleza. O que acontece? Quando eu ponho o calcário, eu vou inibir, Vai inibir os micros. Vai inibir. Vai fazer o quê? Vai neutralizar o alumínio? Vai neutralizar a argila também? Vai. Mas eu vou pegar aquele elemento aqui, ó, que é um zinco, eu vou fazer óxido de zinco. Vou fazer hidróxido disso, vou fazer aquilo lá. Então, eu já vou diminuir o micro pela formação de insolúvel. Mas, além disso, na porta de entrada, tem um canal de entrada lá. Eu já vou levando cálcio mais, magnésio mais e menos micro. Então, o calcalagem vai reduzir de duas formas. Uma por formação de hidróxido para... E, professor, eu não sei se concorda. Para mim, nessa confusão do calcário, que ó, ela é necessária, não tem jeito. Claro. E, para mim, o micronutriente mais prejudicado é o cobre. Sim, porque é antagônico. Porque hoje, professor, a gente como atua no Brasil todo, a gente tem análise de solo do Brasil todo. Professor, 100% das análises estão com deficiência de cobre. Na folha. Não, eu vou ter uma ideia assim, ó. Eu, quando eu comecei, eu fui formado no Centro do Bora. Se eu tivesse começado a minha carreira hoje, eu ia chamar de Fernando Cobre, entendeu? Não? Então pode chamar de Fernando Cobre, porque... Porque é o seguinte, ó. Antes de entrar aí, professor, eu tenho uma dúvida grande, que é a seguinte. Se o cobre está na análise lá, eu estou com 4 de cobre na análise de solo, aqui, mesmo com pH 6, 6,5, aquilo está disponível para a planta ou tem o risco de eu não ter aquele cobre ainda? Não ter. Não ter. Vou explicar por quê. Quando tu analisa lá, tá lá, ó. Tá aqui o cobre, né? Mas para entrar na planta, ele chega lá, o cálcio vai lá e dá um tapa nele. Ele é antagônico, não deixa. Eu mantenho no solo, mas não entra. Perfeito. O solo vai dizer se ele tá lá, mas não vai dizer se está dentro da planta. Então eu cheguei lá, aí eu botei calcário tanto, aí eu boto calcário mais pesado. Aí chega o cobre... Não entra. Não entra. Não, tu não entra aqui. E o cobre é o pior, mas o mais prejudicado de todos os micros. E querendo ou não, a gente aumenta a calagem, a gente aumenta também a potassagem, a gente também aumenta as outras coisas. Tudo vai prejudicar os micros. Porque o único professor que tem canal próprio é o potássio, o resto é tudo igual. Tu chegou à conclusão uma coisa. A análise de solo te diz que está lá, mas não diz que está na planta. Sim. Esse é o grande erro. E aí o cara olha, não, mas meu cobre está bom aqui, beleza, eu fiz a análise de solo, tá bom, eu não ponho. E aí o que é? A superoximetria já não funciona. E não é só isso, espera um pouquinho. Qual é a sequência do nutriente? Falou de cobre, né? Se nós pegar o cobre, basicamente, nós temos que saber 5 funções dele. Síntese de clorofila, síntese de ácido aminolevulínico, lá precisa de cobre. Então, se eu tenho cobre, eu vou sintetizar menos a base da porfirina e fazer clorofila. Então, eu tenho menos quantidade de clorofila que eu faço menos porfirina. Certo. Primeira função, menos clorofila, menos produtividade, menos produção de cobre. Segunda função, dentro da clorofila, eu tenho lá o fotossistema. Então, quebro lá a água, alço 2 elétrons. Essa batata quente tem que ser presa. Placianina, que tem um cobre receptor. Mas se eu não tenho cobre, vai esquentar a planta. Então, o cobre também faz aquecer a planta mais. Sim, a falta de cobre. A falta de cobre. Então, a falta de cobre faz ela aquecer mais. Opa, espera um pouquinho. Então, aí fica mexendo. Outra função, superoxidismutase. Opa, deu esse oxigênio quente, tem que ter mais cobre para segurar ele, para não queimar a planta. Espera um pouquinho. Tem outra rota de síntese de ácidos graxos. Então, eu preciso de que também para ele, entendeu? Não? Então, eu tenho menos gorduras. Agora, a outra função é o seguinte. Nossa planta é terra. Eu tenho que lignificar. O que é uma lignificação para tu entender?
Liquidação é fácil. Tu pega a tampinha de garrafa e coloca aqui em cima, né? A tampinha de garrafa de cerveja. Quando elas estão tudo colocadinho do outra, ela não está liquidificada. Tu pega e solda uma na outra, ela lignificou. Então a solda. Quem faz a solda disso é a fenolase ou lacase e ela usa um peróxido de hidrogênio para soldar. Então, se eu não tenho isso aí, a planta não fica menos soldada, perde mais água, aguenta mais doença, a maçã do algodão não lignifica na ponta, tu vai colher caremazinha não fecundada. Outra coisa, o cobre é receptor hormonal. O que tu põe no algodão para terminar o ciclo? O que tu põe lá? Maturador. Sim. E a dose alta de... Finish. E drop. É. Se eu tenho cobre baixo, eu não tenho elemento que assegura o finish drop, ele não funciona. Então toda dica para vocês, vão plantar algodão no final do ciclo e leva o cobre para funcionar o pixel, senão a maçã fica mole e não abre. E isso aí eu acho que já dá para ligar, Matheus, acho que agora o senhor picou a bola. Vamos falar assim, aqui é a história das aberturas de vagem, professor. Sim, exato. Então, assim, porque eu na minha cabeça, e por várias conversas que tive contigo, tá, tudo bem, tá entrando a doença, sim, mas é porque o trem não tá duro, não tá aberto. Vou te dar um exemplo. Tu usava um calçado, né? Bonitinho. Aí eu na praça, tu tira o calçado, anda no meio da roseta e entra no estercão de porco lá. Vai ter que ficcionar o pé. Certo. Então, você deixou predisposto para a infecção. Exato. Agora, se você entra protegido, não vai ter. Vai ter. Então, olha aqui, ó, como é que funciona a formação da vagem? Vai os fenólicos, né? Entendeu? Forma a tampinha. Mas depois eu tenho que lignificar. Não é isso? Para soldar. Formação do fenol precisa de manganês. Então, formar a parede de manganês. Então, se eu tenho manganês baixo, eu tenho pouca tampinha, a parede fica mal formada. Mesmo que eu soldo depois, não vai estar tudo soldado, porque vai estar tudo meio frouxo o negócio. Entendeu? Não. Soldado. Exato. Agora é o seguinte. Essa parede celular, ela além de estar soldada, ela tem que ser flexível, porque o grão começa a crescer internamente, né? Boro. Então, se eu tenho boro baixo, manganês baixo e cobre baixo, eu tenho uma vagem que não chega a ficar pronta, ela está toda lascada, ela está sem flexibilidade, está abrindo, está sem integridade por manganês que não está formando os fenólicos e não está lignificada. Claro, a doença vem ali por um pouquinho. E uma coisa do Mato Grosso, professor, que eu não sei se concorda, vamos lá, antes nós falamos, está estressada a planta, não absorve boro. Beleza, quando chove demais o cobre, ele reduz no solo, porque... Tem o cálcio mais lá. E outra, reduz sim, ele está na forma 2 mais, e quando ele reduz, ele passa para 1 mais, a planta não absorve. Aí nós colocamos 10 toneladas de calcário, não absorve de novo. Então quer dizer o quê? Pô, a gente está causando, a planta está tendo estressado, pode até ter boro, né? Mas não tá absorvendo, então faltou cobre e boro e começa a problema. Lembra que houve a quebra do pé? Sim, certo. Espera um pouquinho, eu plantei o soja lá, né? Na minha área. Já colhi de uma sementeira que produz bastante, não micra muito bem, a semente já veio, tá bom de germinação, mas tá mal nutrida. Vigor baixo. Vigor baixo. Aí tu planta lá. Aí o ano passado, retrasado, chuva, calor, aquela planta geneticamente começa a subir. Aí ela começa a pegar, cadê meu cobre? Cadê meu boro? Não, pera um pouquinho, faltou na parede aqui. Então ela ficou o quê? Mal lignificada e sem flexibilidade. Cresceu lá em cima o pé, perdeu o peso, pá, quebrou. Quebrou. Ah, mas entrou doença. Mas corta a tua canela, vê se não dá infecção. Então. E aquela história, mas daí uma variedade dá, outra não dá. Esse lote deu, esse não deu. Tudo bem, concordo. Geneticamente, cada uma absorve mais ou menos, ela tem a capacidade disso. Mas lembra que no começo falavam que era uma variedade, B37, que lá, depois começaram a ver que era outra? Outra coisa, eu tive um exemplo claro numa propriedade, o seguinte, o cara tinha 2 lavouras, assim, bem do ladinho da outra. Ele plantava, só que aqui tinha sido algodão e aqui não. Quando chegava no algodão não quebrou, quando chegava aqui embaixo não quebrava, entendeu? Era bem divisa. Sim. Entendeu? Mas pera, porque era a mesma variedade, mesmas condições. Lá tinha algodão e aqui não tinha. Porque lá era micrado bem melhor. Micrado e mais potássio, pronto. Porque eles áreas novas que os caras abriam, botavam calá em lascada, botavam micro, dava também. Mas você não tem doença aqui nunca, não teve doença, como é que dava? Porque ficava viva a planta e colocava. Então, eu digo o seguinte, aí os caras falam assim, eu vou fazer a aplicação na fase 0. Claro, tem ferida, sim, vai funcionar mesmo, vai matar a doença na fase 0, vai diminuir. Então, quando eu começo a nutrir melhor, eu vou ter condições. E aí entra o negócio seguinte, isso é importante, nós temos a genética, né? Cara, nós temos variedade por cima de sem saco, vamos mandá-las embora e voltar com o Braga e com o Idico? Não.
Nós temos que dar condições de fazer isso melhor. Nós estamos assim. Então, o que nós temos que pensar? Nós não vamos mudar as variedades. Cada vez vai ser variedade mais produtiva. Então, cada vez vai vir com esse problema maior. Chega lá e diz para a empresa, não, eu quero uma variedade que não tem a proteção atual. Chega lá para ter... Não, cada vez vai vir mais. Vai vir mais. Agora, nós temos que se preparar a planta. Espera um pouquinho. Se nós temos uma planta que vai sofrer estresse já porque geneticamente está assim, cara, vamos licitar essa planta. Tá? Opa! Tá botando muita calagem, vamos colocar os micro. Então nós vamos ter que licitar primeiro e colocar o micro, porque esse defeito que vai vir nós vamos ter. Para que a planta fique melhor nutrida, dá menos quebra da haste, menos podridão da vagem, menos esse distúrbio fisiológico. São distúrbios nutrifisiológicos, não são distúrbios fisiológicos, são nutrifisiológicos. Entendeu? Não? Aí o seguinte, outro detalhe que nós temos. Essa hipercalagem está causando um outro problema. Eu vou explicar bem. Quando tu põe calcário lá no calcário, tu pega o calcário, tu pega lá carbonato de cálcio com magnésio, mesmo calcário. Só que o carbonato de cálcio é muito mais solúvel. Sim. E mais rápido. Quando vai aumentando o pH, o carbonato de cálcio continua sendo solúvel e o magnésio vai caindo. Então eu era 5 toneladas, botei 10 toneladas. Cara, 5 toneladas de carbonato de cálcio vai reagir. Quando chegar o magnésio não tem mais solubilidade. Eu coloquei de abertura da deficiente de magnésio a todo momento. Né? Exatamente. E o que acontece? Porque eu coloquei um elemento bem solúvel e outro solúvel para fazer a mesma coisa, que uma situação diferente. E aí o que acontece é o seguinte. O magnésio ele é muito chave numa coisa. A gente fala na faculdade, magnésio no núcleo central da clorofila. Isso é uma coisinha. Ele ativa um monte de enzimas. É o maior ativador enzimático. Agora, o maior detalhe que nós temos é o magnésio. A gente olha assim, tirar da folha e levar para o grão. Então, a retirada do nutriente da célula para o fluema é magnésio, entendeu? A TPase liga ativador. E depois o potássio leva, não é o potássio leva, o potássio dá turgor para levar. Ele hidrata. Hidrata para fazer. Deixa o canal do rio bom para a canoa andar. Que se o rio estiver abaixo, o navio não vai, né? Agora tem um detalhe importantíssimo. O que dá peso no soja? Proteína, né? Óleo é mais leve que a água, boia. Então, nós vemos o soja vindo, chega na época, no final ali, enchimento de grão. E nós temos que drenar isso da folha para o grão. Mas nós temos que saber o que drenar também. Então, é o seguinte, eu quero um PMS alto, né? Então, para que eu posso botar proteína, botar óleo, né? Eu começo a fabricar menos proteína, eu coloco mais óleo, né? Vai ficar mais, então, potencialmente, aquele grão fica um PMS mais baixo. Entenderam ou não? Porque eu tenho mais óleo entrando do que proteína. Agora, onde que entra o magnésio no negócio? Eu vou fazer proteína, não é isso não? Vai para o grão. Então, aonde as proteínas são sintetizadas na planta? No retículo plasmático rugoso. Tá? No liso faz açúcares e coisa. Então, lá chega lá. Só que ali acontece o quê? Eu tenho um Pac-Man, que é o ribossomo, entendeu? Ele está ali com a boquinha para fora. Ele pega os aminoácidos ali, sintetiza a proteína, põe no rabo dele, que é ensacado, e vai levar para lá. Então, dentro aquela bolsa que está ali fora, ele vai ensacar e vai levar para lá. Ah, certo. Entendeu? No caso do rugoso. Do rugoso. Fala do ribossomo, mas que está ligado ao Por isso que tem o ribossomo rugoso. O rugoso que tem ribossomo, né? Que tem ribossomo. O liso não tem. E esses bolsões, ele sai da folha, da célula, né? Ele já sai da célula. Não, ele faz. Eu vou te explicar para você como é que funciona. Então tá lá. Tu imagina o núcleo com o que fazer. Certo. Primeiro, o intestino ali embaixo é o retículo rugoso. O rugoso tem ribossomos acoplados e nós temos os livres. Os livres sintetizam proteína para a célula internamente. Eles estão ensacados porque eles pegam aqui o elemento, fabricam e já põem dentro dessa bolsa. Ele vai depois para o liso, que põe os outros acessórios, e aí ele vai formar um saquinho, chama-se complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma bolinha cheia de proteína, ela arrasta para a membrana. Para a membrana, corta a membrana e derrama lá para levar para o grão. Sabe como é que ela leva para o grão? Não. Tem uma etiqueta genética, lá está escrito, chegou esse aqui, diz aqui, está etiquetado, leva lá para o grão. É assim a etiqueta genética. Entendeu? Então ele produz. Então, o rugoso são os ribossomos que sintetizam as proteínas para levar para o grão. Professor, eu tive uma ideia aqui, a gente viu isso em alguma aula de alguém, agora não sei certo.
mas a gente está aumentando um pouco das aplicações de zinco no final do ciclo também, não só todo o resto, né? E o zinco tem bastante papel nesse ribossomo, né? Claro, eu vou explicar agora o seguinte. O ribossomo, ele é assim, ó, duas partes. É duas mãos, uma mão pequena, a bica e essa maior parte. Só que quem gruda ele um no outro é o magnésio, entendeu? Não, se não tem magnésio, gruda para. Então eu quero sintetizar, chega ali não gruda, não sintetiza. Porque aqui está a fita. Sim, tá passando ali pelo meio. E aí vem um ribossomo aqui, outro aqui, um atrás do outro, fazendo, entendeu não? Um atrás do outro, entendeu não? Vai passando aqui, aí vai sintetizando o que está escrito aí. Só que tem o seguinte, eu grudei um no outro, eu tenho que dar start. É o zinco que dá start. No ribossomo. O ribossomo é ligado pelo magnésio, o start da RNA transferase é feito por zinco. Então o zinco ativa a atividade do E professor, nós temos notado, eu tenho notado nas análises de grão, principalmente, mas nas de folha, que essas cultivar modernas, elas estão precisando muito mais zinco. Claro. Justamente por causa do potencial produtivo. Além disso, tem uma enzima fundamental no processo que precisa de zinco. A anidrase carbônica. Certo. Não só na C4, como eu acho que você pergunta para mim, é na C3 também. Pois isso a gente questionou uma vez até outras pessoas, porque a gente sabe da anidrase carbônica na C4. Não, na C3 também. Entendi. Eu te mando material, eu pedi uma vez, depois me lembro que eu acabei tendo outra coisa na C3. No do Tais tem algumas coisas também. No Tais tem. Tá? No Tais tem, esse aí já tem. Então você tem lá. Então, por que é isso? Porque no AC4 você tem uma célula, né, que prepara o ácido carbônico, então está ali e bota já pronto, sem botar separado. Mas na outra também tem que fazer isso, só que na mesma célula. Tu tem que fazer a união também do ácido carbônico, entendeu? Só que uma é separada e joga para outra, entendeu? Que trabalha sem o... Talvez só a quantidade que é diferente, né? Na realidade acontece, a C4 é muito mais violento, precisa mais dose. Além disso, por que precisa mais zinco na C3? Na C4, vou explicar por que também. Quando você tem a raiz precisa de um hormônio para induzir crescer, não é isso? Sim. Então você tem no soja uma raiz pivotante, tem no girassol uma raiz pivotante, então tem um ponto radicular principal. No milho tu tem muita raizinha, então precisa mais triptofano, mais auxílio, então precisa mais zinco para produzir mais triptofano, para produzir mais ponto de raiz e crescer mais, entendeu? Não, as gramíneas precisam mais zinco por isso, não só pela necessidade da nitrose carbônica. Perfeito. Entendeu ou não? Tá bom. Então, uma das coisas interessantes que eu tenho que fazer é o seguinte. Primeiro, saber todo esse processo de zinco, cobre, manganês e ferro, selênio e níquel, entendeu? Para fluidação, para condensação, manter o poder do turgor com o potássio lá. Agora, primeira coisa, nós estamos fazendo calagem elevada e estamos subjugando o nosso magnésio, porque nós estamos botando dois elementos, uma solubilidade mais alta. Depois de 6,2 ali, o magnésio... O carbonato não vai. Não vai mais. Isso está no livro, só tem um livrão ali, pessoal, de química, aquele ali, ó. Tem um artigo bem nele ali que explica isso aí. Isso eu já li uns 20 anos atrás. E aí vem provando que o magnésio pode ir via folha para ajudar bastante. Vou te contar, o ano passado eu não tive área de pesquisa, estou mudando de lugar. Vou levar ali para Jucimeira. Eu tinha no Sapezal. Ano de 2021, o elemento que mais me deu resposta nos campos de fermentais foi magnésio foliar. Que mais deu resposta. E tipo assim, só para ter uma ideia de quantidade, varia um pouco, tá? Sei lá, de 500 a 1000 gramas, por exemplo. Depende também do estágio que você está. Mas o ideal seria repartir. Agora, uma coisa é o seguinte. Lembra de você o seguinte. Outro detalhe, lembra da necessidade para a clorofila, para a atividade ribossômica, para os ATP, para tirar da folha a função do magnésio. Mas tem um detalhe importantíssimo que nós temos que entender no processo lá. Aporte de produto exógeno. Então, quando você pega lá e aplica um proticonazole, um tebuconazole ou qualquer inseticida, entende? Ele entra na célula e a planta vai inativar o que é as hidroxila. Porque isso que ela faz. Sabe quem é que ela gruda lá? É o magnésio. Para inativar essas hidroxilas das moléculas. Então acontece o seguinte, quando eu tenho o magnésio abaixo, que ele precisa para aquelas funções, eu inativo, eu falto para quê? Para retirar da folha, do grão, falta para o ribossomo, falta para as outras funções. Entendeu? Então quando eu ponho isso para inativar, para tirar o efeito. Entendido? Perfeito. Então esse é um aspecto que tem que entender. A calagem muito grande está nos levando a ter solubilidade e levando a ter mais magnésio. Mas eu estou usando um calcário dolomítico. Mas não está dando tempo de virar dolomite, está um calcítico por opção.
Sim, por causa do excesso. Excesso. Então eu sempre digo, quer botar uma supercalagem, coloca uma dose dele, depois espera um pouco, deixa... Professor, sabe que tem uma ideia que a gente está tendo e a gente está testando esse ano com um excelente resultado, professor? A gente está usando calcário alto que a gente acha que o pH tem que estar melhor por causa de toda a eficiência. Sim. Nós estamos usando óxidos de magnésio e hidróxido de magnésio junto. Então, quer dizer, aquele óxido de magnésio que é rápido... Tu quer uma opção melhor que isso ou não? Sempre, né, professor? Silicato de magnésio. Vou explicar por quê. Ele não mexe no pH, muito pouco. É porque o óxido botar demais não pode, porque vai levantar aí desandou. Outra coisa, silicato é quase tão solúvel como o gesso. Certo. Então, ele é 7,6 vezes mais solúvel que um calcário. Entendeu? Agora, qual é o silicato que tu vai usar? Espera um pouquinho, aí a minha palestra vai ser hoje isso aí. Então é o seguinte, eu tenho areia, moer é um óxido de silício, dióxido de silício. Agora, nós temos o silicato. O que é o silicato? Aí que é um grande erro. Então, na formação geológica, tu tem o calcário, que são as conchas marinhas, né, que era mar. Sim. Então, formar os cânions, milhões de anos, aquela conchinha morando, depois a areia lavou e virou as calcareadeiras. Tu vai ver calcário só nessa região, em Terra Vermelha, tu não acha calcário, porque ali não tem, porque tampou. Agora, o que era isso? No mar, eu tinha no período pré-cambriano 2 tipos de organismos. Alga e molusco. Os moluscos com conchinha viraram calcário. As algas têm o quê? Também uma conchinha. É uma conchinha assim, ó. Só que ela é feita de sílica. Chama-se frústula. Então todas as algas têm aqui, ó. Conchinha do calcário, frústula, alga. Que é um silicato de cálcio, magnésio e potássio. Foi morrendo as conchinhas, mina calcário, foi morrendo as algas, fez um depósito. Essa alga aqui, que fazia isso, é do gênero Diatomeia, Diatomáceas. Entendeu ou não? Então, o que acontece? Era mais solúvel, então tem menos. Mas como é que aconteceu? Pegou e formou esse silicatário, aí veio o elemento basáltico, foi lá e fez uma tampa em cima. Então, as áreas de silicato são áreas cobertas por basalto, embaixo não lavou. Entendeu ou não? Entendi. Agora, eu tenho 2 tipos. Eu tenho uma alga só fossilizada, que é uma alga não interpelizada, que é um tudo orgânico. Tu vai ver, é orgânico. É uma conchinha. Se você pegar e botar ali no quadro e escrever, tu tem acesso aqui, não? Não. Mas se tiver acesso, tu procura ali frústula. Tu vai achar essa alga. Entendeu? Não? Então, formou. Então, uma alga orgânica. Beleza. Tu pega essa alga, moe e aplica no solo. Tu está aplicando o quê? Um ácido silícico. Uma alga solúvel. Não uma alga de pedra. Não uma areia. Entendeu? Não uma areia. Então, essa é a fonte. O que eu vou usar de silicato? Uma fonte orgânica. Eu posso ter outra também, que daí era essa alga aqui, com pressão, formou daí uma... lembra que lá no Rio Grande do Sul tem mata lá, que tem aquelas árvores, aquelas pedras fossilizadas? Lembra ali perto de Santa Maria? É uma árvore que virou pedra. Eu posso também pegar essa alga e virou um fóssil de pedra, que chama-se glauconita. Aí já é um diferente. É a mesma alga fossilizou e virou uma pedra e tu morre. Tem esse K verde, K forte, mas é uma pedra. E tu tem a outra que não é pedra. Tu tem essas duas ali. Aí dá a diferença de solubilidade. Claro. Eu queria ter essa mina que eu tenho lá no Paraguai. Tivesse aqui. Aí tu ia ver. Outra função. O calcário agrega. Compacta e deixa dura a nossa terra. O silicato desagrega. Procura o solo. Então, tu vai usar silicato, ele vai procurar o solo. Entendeu? Então, eu quero você fazer um teste com 7 produtos da base de água, mas fazer um teste, vamos ver. Perfeito. É apaixonante. Então, tu tem também essa tipo assim, que conceito tem? Tu não tem, né? O que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo lá. É interessante você entender, porque muitas vezes tu tem acesso só a calcário e gesso e você não tem essa ação que tem. Entendeu? Eu, se tenho calcário e gesso, tenho silicato, eu faço chover no deserto, me digo que tem. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Eu tenho uma dúvida grande também, que talvez pode dar uma discordância aqui e é um pouco polêmico, que é a questão do micro via solo, né? Como a gente usa esses pHs mais altos, dose de calcário mais alta e o pH acaba elevando para 6,5, talvez até próximo de 7, a gente tem uma crença que talvez a aplicação de manganês, cobre e zinco, né, dos metálicos, no solo, a gente estaria gastando dinheiro fora. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vou te colocar, é o timing que vai aplicar. Vou te dar um exemplo aqui.
O que faz me baixar meu micro? Bastante. É a reação do calcário. É o OH grudando lá. Calcário meu parou. Não tenho mais hidroxila formando, né? Aí eu jogo esses elementos, eles não vão ter essa pressão e vão levar o nível, entendeu? Agora, se eu jogar antes e botar calcário, eu vou botar dinheiro fora, entendeu? Não. Então, primeiro, que time que eu uso? Porque é o seguinte, eu quero botar folhar, mas essa carência vem antes de ter quantidade de folha, não tem como eu colocar ele. Eu poderia colocar um pouquinho na semente. Outra coisa, a quantidade que eu ponho em enviar folha, muitas vezes não consigo suprir tudo que eu deveria. Então, eu sempre digo que foliar é uma suplementação, não é uma substituição. Entendeu? Em algodão isso é muito clássico. Então, se usar os MIB em algodão, né, para depois para formular isso. Eu sou a favor. Eu também eu era extremamente contra. A gente vai mudando conforme vai descendo. Eu sempre digo o seguinte: a prática e o uso vai te fazendo mudando de posição. Então, eu acho o seguinte: eu posso usar um micro de solo, mas tem que saber o time certo na hora que eu aplicar. Mas o professor, se eu tivesse, vamos lá, R$100 para gastar, eu teria que escolher solo ou folha para gastar com manganês, cobre e zinco. Qual que é a sua opinião? Faz um meio a meio ou... Vou te dar um exemplo agora para ti. Se eu tenho um investimento limitado. Vou dar duas posições. Duas lavouras. Lavoura com hipercalagem e lavoura com baixa calagem. Lavoura com baixa calagem, só folhar já se resolve. Entendeu? Não? Porque eu vou ter já nível no solo um pouquinho melhor e eu complemento. Entendeu? Não, já tenho. Agora, se eu tenho muita calagem, que meus micros estão lá embaixo, eu não tenho tempo da planta ter muita folha, já vai estar sofrendo demais, entendeu? Não? Entendi. Então eu jogo via solo, já com solo corrigido, entendeu? MIB, e aí suplemento de foliar. Entendi. Quanto mais a calagem você tiver realizada já, quer dizer, neutralizada, mais um pouco de micro no solo e mais suplementação. Eu fiz isso na minha área, tu pode fazer testes disso aí. Principalmente porque nós estamos buscando alta produtividade, né, sim, Matheus? Sim, eu acho que antes, quando a gente queria 50, 60 sacos, tu faria um ou outro, tudo certo, né? Entendeu? Mas eu acho que hoje, pela alta, 100 sacos, 120 sacos, a gente tem que fazer não, as entendeu duas isso que eu vou colocar? Porque Sim. eu tenho que pensar pela planta. É que nem o meu filho, assim, o meu filho nasceu hoje, mas daqui 10 dias ele vai comer. Pô, mas daqui 10 dias ele morre. É um bebê, né? Entendeu como é que é, né? E eu lembro também do senhor falando que, acho que se eu não me engano foi no cobre, que se você tem um bom nível no solo, a aplicação da folha é mais eficiente. Mais eficiente. É mais eficiente, isso é. Porque ele consegue translocar melhor. Sim, isso é melhor. Tem alguns nutrientes que têm tendência indutiva, né? Que chama esse, o cobre é um elemento desse. Então, o cobre você pode botar no solo. Pensa bem aqui, eu botei muito calcário, né? A dosagem é altíssima. Cara, além de eu ter cobre lá ainda, mas eu tenho um elemento que não gosta dele, que é o cálcio. Entendeu? Não? Então, por mais que eu ponha ali no solo também o MIB de cobre, ainda eu tenho que jogar folha, porque o outro não deixa ele entrar. Sim. Entendeu? Eu tenho que pensar. Agora, a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte: quer saber como é que tá? Analisa a planta. Ela vai dizer se tu tá acertando ou errando, entendeu? E ainda, professor, eu vou dar mais um detalhe: analisa a planta e pelo menos um DRIS. Sim, sim. Né? Porque às vezes a gente vai olhar só o valor absoluto dentro dos parâmetros que dizem. Eu penso assim, analisar a planta, o valor absoluto, o DRIS, e compara com a tua produtividade. Porque às vezes você vai colher 100 saco e tu não precisa ter aquele cobre o cara, né, o outro. Então, faça a correlação. Né? Os últimos 3 anos eu migrei do DRIS para o CND. Sim, agora dei melhor ainda o CND. Não, né? o CND ele é multifactorial, entendeu? Então, eu cheguei num ponto que o DRIS me está me esbarrando a minha evolução, entendeu? Não. Eu ficava meio que, tipo assim, que nem só o canal de solo, chegava ali e me dá. Então, o CND já te coloca melhor, entendeu? E o CND, tu não precisa tantos números de dados para fazer um DRIS. O DRIS, tu começa a ter uma evolução boa com 100 análises de produtividade. Com o CND já com 30, tu já tem um valor bom. Então não precisa volume de dados tão grande que tu precisaria de essa vantagem. Até para o pessoal entender, na verdade, o DRIS o quê? Pega um nutriente e correlaciona com o outro. Um com o outro. O DRIS não, ele pega um e correlaciona com todos. Não, o CND com todos. O CND com todos e o DRIS 1 a 1, né? Então ele é bem mais eficiente. 30 padrões tu já consegue fazer um CND, enquanto que o DRIS seria um valor melhor de 100. Então isso me ajudou também. Perfeito. E aí você pode fazer CND varietal, né? CND para o limpo, CND para... hoje é o nosso maior dilema, só que a gente fala assim, e devo falar uma coisa aqui que talvez nem todo mundo concorde, professor. Eu falo assim, para nós colher 80, 90 ou 100 saco, genética até o 8349 ele tem para 140, 150, não é a genética. Não. Né? E isso está dificultando a gente, porque quando a gente fica bom numa cultivar,
Por isso que o algodão é melhor, porque nós temos uma TMG 44, sei lá quantos anos que tá aí, né? Uma 987, sei lá, essas coisas assim. Então, hoje, infelizmente, essa trocação de genética dificulta um pouco essa... Dá pra fazer uma similaridade, no algodão é mais fácil fazer até global, porque tu tem poucas variedades. Poucas variedades, né? Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Uma coisa que eu tô notando também é que você faz variedade, diz o CND por ciclo. Então, pega variedades do grupo 90, grupo 100, 110, começa a criar pelo ciclo dela, entendeu? É meu? O ciclo. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, porque eu acho que nós já temos umas 4 2 horas. Professor, o professor vai cansar por dia. Tem uma grande dificuldade de manter esse boro no solo, né, professor? Que é carga zero. E você comentou que se o solo é ácido, que ele mantém na carga zero. Quando a gente aumenta esse pH lá próximo do 7, a gente consegue segurar um pouco mais desse boro no solo ou não tem nada a ver? É um ditado que diz assim, ó. Quando você coloca calagem, o que imobiliza o boro é o alumínio que eu tenho, que o hidróxido de alumínio sempre citado captura o teu boro. E precipita, né? Precipita. Então, tudo bem, eu vou reter mesmo, mas não ficar disponível. Não adianta eu colocar e prender ele que não está disponível. Por mais que você baixe o pH de novo, muito fica nem fósforo, um pouco ocluso. Então, o que tu tem que entender? Que o boro realmente vai te levar aos níveis é aquele plantei esse soja, nutri bem ele, aquela palhada de soja, palhada do milho. Então é só matéria orgânica matéria orgânica ele vai ficando. Porque o outro, ou ele está preso no tedário, ou ele foi ou embora. Ele choviu. E solos de CTC maior também tem maior capacidade de segurar ele ou... Claro, quanto maior o teor de argila, mais tu vai ter peso. Não necessariamente em relação ao CTC. Não, CTC pode ser a matéria orgânica, então não sei, porque a CTC é ligada à matéria orgânica, então quanto maior o teor de argila, mais você que você tem. Isso tem relação, a mesma relação com o fósforo também. O fósforo também. É que naí o fósforo você tem aquele que a matéria orgânica te deixa mais disponível, enquanto que o material orgânico te deixa mais disponível. Show. E a outra, voltando um pouco para o silício, você falou do silicado de magnésio, mas você também faz esse estímulo via folha de silício ou não? Sim, também. Você pode fazer o seguinte. O que nós temos que entender é o seguinte. Qual é a função do silício também? Ele tem uma função que é muito pregada, que ele fazer uma supercamada ali na célula que protege contra a temperatura elevada, contra muito calor, que lignificar, tipo uma proteção da lignina contra o ataque de praga, contra comer, gastar as mandíbulas, sim. Mas eu tenho uma outra função muito boa. Lembra que eu te falei que as proteínas são fabricadas no retículo plasmático rugoso. Tu imagina isso ser uma estrutura. Então, normalmente quando tem silício baixo, a estrutura fica meio bamba, então a fabricação de proteína fica mal. Quando tu coloca o silício, a estrutura melhora, o retículo plasmático líquido rugoso e produção de proteína. Então, a quantidade que eu tenho de silício maior na planta faz ela ficar mais proteica, mais para produção, então ela induz a produção. E não tem nada a ver com o nosso silício, porque a areia, no caso, é muito silício. Não tem nada a ver com isso. Não, tem que ser ácido silicílico. E também tem a relação com o xilema e floema também, de ficar... Na estrutura, mas eu falei assim, da mesma estrutura que eu falei, então, eu ia continuar. Primeiro a estrutura da célula, depois estrutura acessória, xilema e floema. Então, os canais de entrada são melhores. Então, tipo assim, vamos supor que tu saía daqui para Brasília anos atrás, a estrada era de chão. Tu chegava em Brasília, mas era um transcurso muito pior para chegar lá. 2 dias. Quando eu botei silício, o asfalto ficou mais fácil. Junto com o boro, então, ficaria melhor ainda. Claro, fica melhor ainda. Entendeu? O silício asfalta o teu sistema interno. Legal. O boro fica mais liso, né? Não fica tão ondulado. É tipo como se tivesse uma resistência, né? Exatamente. Assim o boro, né? Entendeu? Não, show de bola. Tem alguma pergunta? Rapaz, não, acho que, Matheus, que nós vamos entender, que eu acho que eu aprendi com o professor aqui, primeiro que a gente tem que analisar, né? Vamos tentar fazer um resumão, professor, depois a gente vai para as considerações finais aí. Mas a importância que é um metabolismo primário, um secundário, a importância dos micronutrientes, que a gente falou de todos, né, Matheus? E eu acho que vale a pena até rever e reassistir isso aí, porque é muito importante as pessoas realmente começar a dar valor, professor, né? A nutrição como um todo, né? Não só o NPK, mas todos, né? Falamos de magnésio, então a nutrição de plantas são os 14 nutrientes, né? Mais o carbono, hidrogênio e oxigênio. E eu acho que ficou muito bem explicado, né? Esse sentido. Então, aqui, eu acho que a gente conseguiu, professor, fazer um podcast englobando tudo, Matheus, um conjunto de coisas. Uma coisa para resumir para vocês é o seguinte.
Hoje nós temos no mercado, só para colocar assim, nós temos no mercado hoje uma infinidade de produtos novos, variedades novas, materiais genéticos novos. Milho, soja, algodão, coisa e tal. Geneticamente estão se produzindo bons materiais produtivos. Sim. Mas nós estamos correndo atrás que nós fizemos esses materiais bons, fizemos carros bons, entendeu? Mas não fizemos pilotos para isso. Nós estamos capacitar as pessoas para produzir. Então, a primeira coisa que é importante que vocês fazem também é dar conhecimento e capacitação. Esse é o primeiro aspecto importante que nós temos que saber. Agora, nós temos que entender também que muitas pessoas vão querer sempre que nós damos pronto as coisas. Sim. Entendeu? E esse é um detalhe que é diferente. Ah, tá, me dá isso aqui, me dá aqui. Tá Sim, bom. me dá a planilhazinha aqui da aplicação para 70 sacos. Exatamente, me dá o que eu tenho que colocar. Acontece todo dia isso aí com a gente. Colocar. Então, esse é um aspecto importante colocar, é importante. Outra coisa que nós vamos ter, e vocês vão ter que fazer logo, é nós ter pequenas unidades de aperfeiçoamento nosso técnico, para nós aperfeiçoar nós mesmos e aperfeiçoar a coisa. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi ter área de pesquisa para mim entender, nem para explicar. Sim. Entendeu? Para entender. E agora, outra coisa é entender que nós vamos partir para a nutrifisiologia, e eu já estou partindo não só para o uso disso. Por exemplo, eu lá no Peru, eu uso nutrição, mas eu recomendo prolina, glicina, betaína, já outros produtos já isso, algas e coisa e tal. Então, eu digo, agora tu usa tal alga, agora usa essa, então já está usando. Então, nós vamos ter que também entender isso aí. Sim, a gente nunca sabe tudo, né, professor? E aí as coisas evoluem, né? Ó, eu, por exemplo, hoje, grande parte eu formulei algo para solucionar o problema. Talvez a alga que eu uso lá no Mato Grosso tenha que ser produção diferente nutricionalmente daqui, provavelmente seja. Eu não vou fazer o mesmo blend, eu tenho que fazer um blend diferente para outra cultura. Então isso também é importante. Agora entender o que nós estamos usando. Esse é o mais importante. Ah, mas entendeu? É que nem você começa. Quando me lembro de sair da faculdade, falava de boro, eu ia pensar, mas o que estrada de boro, né? Sabia NPK, né? Um silício, então também é nós também começar a ter eu acho que é isso que cabe, professor, que nem a gente fala, vamos falar assim, lá no tempo que a gente fez o curso lá, vamos pensar aquele curso de citologia que a gente fez lá no início, aquilo lá deu base pra gente, a gente tem que entender as organelas, como a gente falou, de complexo de Golgi, de o cara, mas o que é um ribossomo? Tá, e de repente o agricultor não precisa saber o que é ribossomo, mas o cara que tá lá fazendo assistência e cara tem que, mas dizer, que o ribossomo não seja uma ofensa, que pelo menos ele já ouviu falar, porque assim a gente começa a dar valor, né? O próprio agricultor, porque aquela história, claro, ali a infinidade, é fonte, é empresa idônea, não é idônea, isso existe um monte de coisa. É outro assunto, né, que tem que ter. Mas, agora nós vamos desistir? Não, vamos seguir isso e vamos procurar entender. Porque é assim que vai ter que ser a evolução. E outra coisa, é importante isso que vocês estão fazendo. É começar a ter dados, né? Sim. Entendeu? A gente pode ter dados, a gente tem dados de compactação, disso, de chuva, disso, mas para funcionar o sistema primário e secundário da planta é nutrição. Entendeu? Tá, beleza, então, né? Então, só pedir para a turma aí se cadastrar na Raiz da Solução Podcast, conhecer o Instagram, Matheus Barbaço, Leandro _Solo Fert, João Vitor Agro e a Raiz da Solução 1. Tem o do professor, então. O Instagram do professor. O meu Instagram é @FWARPF-VARP, né? Que o W é @FVARP. Beleza, a gente vai colocar na descrição também para quem quiser começar a seguir o professor. Lembrar que a gente está com as inscrições do nosso evento presencial aberta, que é a Raiz da Solução Experience, que vai ser dia 20, 21 e 22 de junho. Então, se você tem interesse de estar presencial com todo mundo lá, adquira seu ingresso. Mais um lembrante? Matheus, acho que dá para nós ir pros finalmente aí, né? Então, acho que eu queria, professor, agradecer imensamente, primeiramente, antes de conhecer você, antes do Leandrão indicar, você fez parte da nossa história mesmo, da construção da Raiz da Solução, porque sem os seus conhecimentos a gente não teria, acho que, instigado nós a querer se aperfeiçoar e agora tentar espalhar isso um pouquinho mais para o mundo, né? Então, muito obrigado mesmo, professor Fernando. A disponibilidade de você estar aqui, de ter ficado mais de 2h30 com a gente aí. Não tem palavras. Muito obrigado mesmo. Professor, vou falar aqui um pouquinho, depois o senhor termina, por favor, mas que eu falo, repito, né? A gente começou no início e isso não é puxa-saquismo, nem nada, que a gente não é isso, né? A gente é direto, mas realmente os conhecimentos da fisiologia,
da célula, aquele curso lá, e tá ali disponível, é só entrar lá, entender aquela célula simples, rápido, eficiente, entender aquilo que fez dar importância e nós entendermos isso, tudo que a gente está falando hoje. Então, esse conhecimento para nós, com certeza, é a nossa base. E nós falamos, professor Fernando, que a Raiz da Solução hoje, o que talvez então seja o que nós fizemos de diferente? Nós pegamos todos esses conhecimentos de todo mundo, juntamos e fizemos aquela parte que fizemos mais do que precisa, né? E beleza, coisas deram certo, coisas deram errado, e é isso que a gente instigado, nós temos a ideia assim de não parar, nós queremos mais, nós queremos entender os porquê, que várias coisas, né? Eu gostei muito disso quando a gente falava alguma coisa, mas peraí que eu vou te ensinar o porquê. Claro, né? É isso, as pessoas têm que, né, assim, não, por que transforma de oxigênio para H2O2? Por quê? Então, é isso que a gente quer agradecer, né? Porque todos esses ensinamentos, todas as suas horas de estudo que passou para a gente, né, hoje foi fundamental para os resultados que a gente está tendo no campo, professor. Então, os agradecimentos nossos aqui, em nome da Raiz da Solução, tudo aí, e espero que a gente se encontre muitas mais vezes aí pelo caminho, né? E vamos precisar muito ainda do senhor, viu, professor? O que é muito importante, viu, entender, por que eu tenho uma forma de explicar. Esses dias eu recebi uns agradecimentos, os caras mandam assim, professor, manda pro meu irmão que do curso lá, até o meu irmão mandou ontem para mim uma mensagem que ele colocou, até eu tenho aqui, até bom para tu ver isso, vocês devem receber vocês também, sim, isso, né? Sim. E não é só o valor financeiro, muitas vezes, que te enobrece, né? Eu cheguei num ponto que o valor financeiro para mim não é o mais importante. Olha que o cara mandou para mim, meu irmão copiou e mandou para mim aqui, que o cara mandou para ele, entendeu? Não? Então, isso aí. A importância é o seguinte, né? Então, para mim é importante que vocês também saibam que aquilo que você está fazendo está sendo efetivo. É frustrante você falar para um cara lá e coisa e tal e não ter, entendeu? Isso é frustrante. Então, eu hoje sou movido a desafios, né? Entendeu? Eu já sou movido a desafios. Então, eu procuro desafios, né? Então, eu estou com 62 anos, né? Então, eu sou movido a desafios. Mas é isso aí, professor. Eu acho que essa experiência, esses dias atrás nós temos até, né, fizemos um podcast com o seu Hélio Dalbello, que tem 75 anos e está nativa, professor, sabe? Então, é aquilo que nós falamos lá no início. Isso não pode ir pro caixão, professor, desse conhecimento, né? Porque imagina, 60 e tantos anos, 70, 80 anos de experiência, cara, não tem lógica isso ir pro caixão sem ninguém ter nada. E eu acho que é justo, é compartilhado gratuito, é compartilhado quando recebe dinheiro, tudo certo, claro. É justo. Então, professor, eu acho que é isso, né, Matheus? Obrigado, professor, por tudo, né? E como a gente fala, né, vamos fazer o nosso Bora Pra Lida aqui, né, Matheus? É importante a gente saber disso, teoria, mas ir pra prática. É o que eu disse, agora a gente conversou um monte de coisa aqui, professor, então peraí, agora então vamos pra lavoura, né? O que é interessante que eu falo é o seguinte, a parte acadêmica, ela é fundamental, entendeu? Eu vejo professores que sabem muito, mas quando bota na lavoura lá, os caras... Então, porque eu acho que esse é o grande segredo de vocês que a gente faz, é fazer a parte teórica, a técnica. Que é importante alguém fazer, né, tem que fazer e fazer a parte agronômica do a extensão. Do negócio. Eu acho que esse é o grande detalhe que tem. E eu sou neto de produtor, né? Depois que eu cheguei no ponto, meu avô era o primeiro plantador de soja do Brasil. Se pegar o livro A Soja, vai achar lá. E meu pai gostava de plantar esse professor. Então eu recebi o dom de ser professor pelo meu pai e ser agricultor pelo meu avô. E dizer para vocês que eu fico muito agradecido, fico feliz com o sucesso de vocês, fico muito lisonjeado por próprio Leandro, que me lembra aquela vez lá em Cruz Alta, chegar aí, dar aquele start. E aí que ele colocou assim, é importante quando eu fiz meu curso, eu depois que fiz o curso, fui escutar, se eu fosse um leigo, eu estaria aprendendo. Então eu montei um curso porque qualquer leigo que começar a estudar, cria a base, claro que melhor ser agronomia para poder entender as coisas.
Eu podia fazer um curso mais aprofundado, mas eu fiz um curso simplesão para uma linguagem que não frita o neurônio da pessoa, né? Para o público te atender. Obrigado pelo convite, espero que outras vezes que precisar entre Com certeza, vai estar sempre à disposição. E fico feliz pela amplitude que você e um pupilo, que eu chamo sempre o Leandro Pupilo meu aí, né? Tá aí pra frente, fico feliz que aquele livro que eu te dei aquele dia foi super importante para a tua vida. Foi fundamental. Valeu? Show de bola. Beleza, então vamos fazer o nosso Bora pra Lida, Matheus? Bora pra Lida!